Doutor Maurício, existem alguns segmentos da sociedade, lógico que não são todos, mas a gente recebe no jornal algumas críticas contra a atuação do Ministério Público, né, que estaria omisso em algumas das suas ações, em algumas das suas prerrogativas, né? Nós temos aí uma cobrança da cidade em torno do taxímetro, nós temos aí poluição do Rio da Vila, nós temos algumas coisas da Coelba, né? Crimes ambientais praticados. E o que o senhor pode dizer sobre a atuação do Ministério Público? Você falou aí o principal assunto, que eu acho que realmente que está ainda sem o entrelace sem a finalização, né, do procedimento já feito, já dado continuidade aqui no Ministério Público, é com relação ao taxímetro. Né? O taxímetro, nós já, no início, nós acompanhamos de perto, chegou-se até a ser feita uma recomendação para que o prefeito imediatamente fosse dirigido a realizar o que determina a lei municipal, que seria a formação de uma comissão. Essa comissão, salvo engano, tripartite, no sentido de ter pessoas do poder executivo, do poder legislativo e do empresariado, né, e da associação dos taxistas, e nesse momento, efetivamente, nós conseguimos isso, a criação dessa comissão. Salvo engano, ontem eu tive em audiência com o vereador Evaí, e ele me disse que, inclusive, ele é um integrante dessa comissão. Só que, depois disso, nós verificamos, né, inclusive até com a informação dos jornais, uma paralisação dessa movimentação. Então, nós aguardamos até o final do carnaval, da autoestação, né, daqui de Porto Seguro, porque eles não cumprindo isso, o que é que vai poder ser pleiteado na justiça? A suspensão de todos os alvarás, né, dos taxistas que não estão com o taxímetro, né? Mas só que a gente não pode fazer isso sem dar mais um prazo, após o carnaval, da elaboração dessa comissão, de todo o arcabouço legal para a elaboração do taxímetro. Porque não é só, unicamente, colocar o taxímetro nos veículos, mas sim também, e principalmente, nós criarmos um setor, através dessa comissão, para estudar o valor unitário da unidade taximétrica, né? Porque essa unidade taximétrica vai ter que vigorar para todo o município de Porto Seguro. Inclusive, além dessa unidade taximétrica, bandeira 1, bandeira 2, quais são os fatos, né? Os momentos de se usar esse tipo de serviço, né? Não vai, no meu entendimento, isso aí vai dar mais clareza para o consumidor, né? E, inclusive, é até mais vantajoso. O valor da... Exatamente, tem que ser dentro de uma pauta de pesquisa, de uma coisa de bom senso, coerente, né? Coerente. Agora, eu não entendo a resistência da própria classe, porque isso aí não vai piorar a atividade deles, pelo contrário, vai tornar mais claro, né? E eles vão ter condições de fazer pequenas viagens, né? Você vê que, logo quando eu cheguei aqui, não existia mototáxi, só existia o táxi e o ônibus. Agora, pela ineficiência ou pelo alto custo dos táxis e pela ineficiência dos ônibus, se criou uma nova modalidade de transporte para a comunidade, porque esses dois não estavam ocupando o espaço de forma coerente e de forma a prestar um serviço de qualidade. Então, se surgiu o mototáxi, justamente pela falta de serviços bem prestados por essas duas atividades, essas duas formas de transporte coletivo, né? Principalmente quando nós estamos aqui no centro para irmos ao aeroporto, é realmente uma loucura você pagar 30, 40 reais,
de táxi. Né? Tendo taxímetro, você vai dizer, não, eu quero com taxímetro. E é direito do consumidor. E é obrigação do taxista colocar o taxímetro para rodar. Né? Nós sabemos que tem situações particulares, como existe no Brasil todo. Criação de táxis especiais, do aeroporto para Trancoso, já aí tem uma tabela fixa. Né? E até mesmo o próprio taxista, em acordo com o consumidor, pode elaborar um valor fixo para uma corrida. Isso é normal, acontece em qualquer município, qualquer cidade grande, né? de grande e médio porte. Né? Então, isso aí vai solucionar a questão do consumidor, né? Da transparência. Agora, eu não sei, com relação ao taxímetro, que no estudo desse problema, nós verificamos uma questão mais grave ainda, que é a concessão de alvarás de forma irregular. Cada prefeito que chega, libera mais alvarás para taxistas. Nós estamos chegando, você pode confirmar isso com o presidente atual da associação, tem taxista que trabalha, pelo menos de forma regulamentada pela associação, cada taxista só trabalha 2 ou 3 vezes na semana. Porque se todos os taxistas forem trabalhar, vai ser mais táxi do que veículo particular. E briga, exato, entendeu? E além disso, uma coisa também muito grave, é a falta de fiscalização por parte do órgão da prefeitura dos clandestinos. Entendeu? Então, eu acho que um dos pontos principais realmente é o taxímetro. Mas os outros pontos que eu apontei aqui, esses dois, que são também muito relevantes, a questão dos clandestinos, né? A fiscalização mais ostensiva e também a questão da própria liberação de alvarás acima do que determina os estudos para parece que cada 1.000 habitantes, um táxi, alguma coisa assim. Aqui extrapola isso tanto que a associação tem que controlar a saída dos táxis, dos alvarás, que você não pode trabalhar todos os dias. Então, isso aí realmente é muito importante. Doutor, só desculpa me interromper. O senhor viu há um tempo atrás, o senhor deu uma entrevista, inclusive, com o nosso jornal, onde o senhor estabelecia um prazo para que isso fosse cumprido. Esse prazo extrapolou. Exatamente, extrapolou. E agora, o que a comunidade pode esperar para a solução desse problema? Extrapolou num período, salvo engano, no final ou no início do segundo semestre. Então, nós aguardamos, porque a gente também não quer tornar ações do Ministério Público num verdadeiro colapso do serviço. Né? Porque se nós tivermos que entrar com uma medida judicial, nós vamos ter que pedir ao juiz que determine a suspensão de tantos alvarás. Entendeu? Ou então a suspensão de todos os alvarás de táxi, até que se coloque o taxímetro, ou se coloca o taxímetro em tantos dias, e aqueles taxistas que não tiverem o taxímetro vão ser caçados dos alvarás. Então essa aí é a direção da ação civil pública, né? Dos objetivos do Ministério Público, justamente para sanear essa questão do consumidor. Agora, tomar essa atitude, né, pedir isso ao juiz, ao judiciário, nós temos que ter um período de tentativa de conciliação com as autoridades e com a associação. É o que foi feito, né, e que, como você mesmo falou, já está de prazo esgotado. E o senhor espera até quando? Nós vamos verificar agora, nesse final de março, já vamos solicitar informações de quanto anda essa comissão. Se já elaborou todos esses estudos, né? Porque no caso aí não depende, salvo o melhor juízo, mas no meu entendimento, basta apenas esse estudo da unidade taximétrica, do prazo para o taxímetro, dos valores das unidades taximétricas, para que os prefeitos façam um decreto legislativo. Ele não precisa nem da Assembleia, não precisa nem da Câmara Municipal. Ele pode fazer isso via decreto legislativo, decreto executivo do executivo, porque a lei municipal já está aí. Ele apenas vai regular a lei municipal, que foi criada pela Câmara e sancionada pelo prefeito.
E o que o senhor nos diz o que o senhor acha do transporte esse clandestino, alternativo que o pessoal quer implantar na cidade? O transporte, nós temos que diferenciar o clandestino do alternativo, né? Muitas vezes o clandestino se transforma em alternativo. O clandestino se transforma em alternativo. Porque como os mototáxis, eles eram um transporte clandestino e se transfigurou para alternativo, né? A mesma coisa são alguns transportes, por exemplo, aquele transporte que de forma errônea, está sendo classificado como táxi, mas não é. O serviço de vans, que serve o apaga-fogo, ali não é táxi, apesar de todos estarem cadastrados como taxistas. Mas ali nós vemos o quê? Combis, vans, mas combis não mais, né? Vans, veículos que cabem no mínimo 8 pessoas. E no máximo, não sei, 36, não sei quanto a capacidade de ocupação daquelas Topics, das outras maiores, né? 16, 18. Então, essas aí, na realidade, não pode ser configuradas como táxi. Ali é serviço de vans. Eles estão regulares de forma errônea. Não chegam a ser clandestinos. Eles estão usando uma nomenclatura errada, né? Então, aqueles ali, sim, poderiam serem transformados em alternativos, que é o transporte de van, né? E que eu acho que, particularmente, o que mais se encaixa naquele circuito ali, Apaga-Fogo, Arraial da Ajuda e algumas localidades ali do Arraial próximas, seria a extinção total dos ônibus, dos coletivos, e a melhoria do serviço dos serviços de van, porque realmente diminui o engarrafamento, né? E até o custo poderia diminuir, né? Porque o cara leva 10. Exatamente. Você vê, raramente você vê um ônibus daquele, né, saindo com uma lotação média, metade da lotação do ônibus. Já uma van, apesar de, além de circular mais economia para a população, né, ele tem uma agilidade maior para o consumidor. Sabe o que a Prefeitura de Belo Horizonte fez? Ela pegou esses chamados, né, clandestinos hoje, porque se a gente for para a legislatura, né, os táxis são clandestinos, porque eles cobram quanto querem, então... Isso é uma ilegalidade, é uma irregularidade. Belo Horizonte criou o transporte suplementar. Eu estive em Belo Horizonte no ano passado, e aí eu perguntei lá, até na prefeitura, que eu vi os ônibus assim, suplementar, e a pessoa lá do tráfico me explicou, né, que existia esse movimento e eles regulamentaram, agora todo mundo é regulamentado. Tem ônibus, vans, Topic, mas eles têm o nome. Então, claro, porque aí você cria uma fiscalização do município e do estado, né? Cria uma necessidade de se adequar a exigências legais, como carro até um determinado ano, motorista, né, com habilitação, uma pessoa para ser o cobrador, para ter um apoio. Então, tudo isso. O que é efetivamente, o que eu estou falando de clandestino aqui, não é nem essa questão de van. São carros particulares que fazem serviço de táxi. Exatamente. Né? Uno, Gol, Palio, esses sim, que não podem ter, até mesmo o que está se usando muito aqui, o da Fiat, o Doblô, né? Que você consegue até colocar 8, eu já vi conversa de taxistas que bota até 12, né? Numa Doblô. Quer dizer, isso aí é uma irregularidade. O taxista que faz isso está cometendo uma irregularidade administrativa a nível do Código Nacional de Trânsito, porque ele está ultrapassando, exatamente. E o veículo de táxi, você tem que ter, o táxi no máximo, em Salvador, são 4 pessoas, né, por veículo. Em Lisboa são 4 pessoas, mas a quarta, ele já tem condições de pagar mais, ele cobra mais um valor pela 4ª pessoa, que a pessoa vai do lado do motorista. Então tudo isso é regulamentado. Então o que mais dá problema aqui em Porto Seguro é justamente os taxistas, entendeu? O serviço clandestino de táxi, né? E de moto também.
eu conversei final do ano com o pessoal dos mototaxistas, e também tem mototáxi clandestino também. Aí sim, são tipicamente clandestinos. Aqueles ali, do Arraial, aquelas vans, são, pode-se dizer, clandestinos, mas em vias de regulamentação. Eu acho que até que já tem um projeto de lei na Câmara para a regulamentação desse serviço de van, né? E que, inclusive, eu até conversei com o pessoal dos taxistas de lá, que fazem serviço de van, que isso aí também serviria até como um patrimônio histórico do Porto Seguro. Porque quem chegou primeiro viu que aquele serviço era sempre feito de cômodos e tal.